todos, eu me chamo Habib, sou graduando em Engenharia Química no 10º período. Vou acompanhar vocês com algumas aulas de transferência de calor. Então nós vamos iniciar introduzindo a transferência de calor. O que vem a ser o calor em si? O calor nada mais nada é que energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura. Então eu tenho uma diferença de temperatura entre dois corpos, consequentemente eu tenho uma transferência de calor. A transferência de calor se propaga em 3 mecanismos. O primeiro deles é a condução, que nada mais é que a transferência de energia das partículas mais energéticas para as menos energéticas de uma substância, devido às interações entre as partículas. Nós costumamos dizer que a transferência de calor por condução ocorre em sólidos. Então, há bastante ocorrência dela em sólidos. Quando a transferência de calor ocorrendo em um sólido, a gente fala que é condução. Eu dei aqui um exemplo de uma parede plana. Então, eu tenho uma temperatura 1 aqui e outra temperatura 1 na outra localidade, outra temperatura 2 na outra localidade da parede. Óbvio, a temperatura 1 é maior do que a temperatura 2. Então, a minha taxa, o fluxo térmico meu, está indo da temperatura maior para a temperatura menor. A transferência de calor sempre vai de uma temperatura maior para uma temperatura menor. Claro, eu tenho que levar em consideração o comprimento da parede, certo? Independente se ele é pequeno ou se ele é grande, porque eu vou ter sim um fluxo de calor naquele meio. Nós podemos calcular o fluxo de calor através da lei de Fourier. Ele fala o seguinte, eu tenho aqui um fluxo térmico, ele fala que é o quê? Menos a condutividade térmica do material, vezes a área com relação à variação de temperatura pela variação de comprimento. Só que se pensarmos na parede plana em regime permanente, ela está em um estado estacionário, eu tenho que o quê? O meu fluxo é menos a condutividade térmica do material, que é tabelada, vezes a área, que multiplica uma variação de temperatura. O ΔT é a minha variação de temperatura. E o meu dx é a minha variação de comprimento. No caso da nossa parede plana, eu chamei o comprimento de L. Então, quando eu observo a variação de temperatura, é o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. Bacana, só que a minha temperatura final ela é bem menor que a inicial. Então, para me mudar esse conceito e retirar essa carga negativa da condutividade térmica, eu inverto as temperaturas. Quando eu inverto, eu fico com essa expressão para o fluxo. O que é que aconteceu? Quando eu peguei a temperatura maior, a temperatura menor, menos a temperatura maior, vai me dar a temperatura negativa. Então, eu multiplicava pela condutividade térmica, que já é negativa, me dá uma carga positiva. Só que para mim não ter esse todo trabalho, o que eu faço? Inverto as duas temperaturas e quando eu inverto, a minha condutividade passa a ser positiva. Essa expressão eu utilizo para me calcular o fluxo térmico, porque ela tem a ver com a área do material. Ela é dada em comprimento. Então, o fluxo térmico é dado em watts por metro ao quadrado. Agora, se eu quiser calcular a taxa de transferência de calor, ela nada mais é que o quê? O fluxo térmico vezes a área. Porque pensem comigo, o fluxo térmico é dado em watts por metro ao quadrado. E a área é dada em metro ao quadrado. Quando eu corto esses dois, eu vou ter que a minha taxa de transferência de calor é dada em watts. Então, a taxa de transferência de calor para aquela parede plana nossa é dada em watts. Até a nossa próxima aula, que eu vou tratar do assunto de convecção.